Alô, querido amigo, querida amiga, que acompanha aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário, falando da cidade do Rio de Janeiro, também o nosso Ronaldo Gomes, que também vai fazer agora a sua saudação inicial. Muita paz, saudades, gratidão a todos pelo carinho, pela atenção. Boa noite. Muito bem, a todos muita paz em seus corações. Hoje, no Espiritismo e Educação, nós vamos conversar sobre a infância e a reencarnação. E você pode participar do Espiritismo e Educação enviando a sua pergunta, o seu comentário, através tanto do YouTube quanto do Facebook, mas também através do WhatsApp. Daqui a pouco, na sua tela, vão aparecer os telefones de contato para que você possa colocar aí a sua mensagem, fazer a sua pergunta. O programa tem 2 blocos. No primeiro, eu e o Ronaldo vamos aqui fazer toda uma conversa sobre esse tema central da infância e reencarnação. Na sequência, no segundo bloco, nós vamos então responder as perguntas, a sua pergunta, tá certo? Estamos combinados? Ronaldo, quando o Espiritismo afirma que a criança é um espírito reencarnado, quando o pai, a mãe, o professor, a professora olha para a criança e diz assim para si mesmo, é um espírito reencarnado. Isso não traz graves e profundas implicações pedagógicas na educação? Perfeitamente, Marcos. E aí eu gostaria de ir à pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, na 380. Por quê? Certo. Eu vou ler a pergunta porque ela é bem objetiva e os espíritos, então, mais objetivos ainda. E Kardec, pedagogicamente, já se preocupava com isso. Olha a pergunta. 380 do Livro dos Espíritos. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Kardec já se preocupava com isso. Por que essa pergunta? Justamente que você colocou. Ora, se eu já tenho essa visão de que ali é o espírito que está reencarnando, e aí nós vemos umas variantes, principalmente as crianças índigos, inteligentíssimas, que falam até de vidas passadas, tudo bem, mas são crianças. Perfeito, Marcos? É como ele está colocando. Certo. São crianças. Olha a resposta dos espíritos. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvida, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anime. Viram? Só essa parte por enquanto. O espírito pode ser sem nenhum problema. Como vão botar o Cristo? O próprio Cristo. Mas ele fez a sua... respeitando a lei divina como criança, mas teve todo um processo de desenvolvimento como criança. Aos 12 anos, ele foi ter lá com os sábios da época, como criança. E só se tem essa manifestação que ele foi lá, mas a mãe, o pai, Maria e José ficaram preocupados. Olha, é uma criança. Mas os sábios ficaram maravilhados. Mas ele teve que seguir respeitando a sua evolução. Olha o que os espíritos continuam falando. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência. Enquanto a idade lhe não amadurece a razão, o seu desenvolvimento gradual a que pede a cada espírito em sua faixa evolutiva, aqui quando encarnado ou reencarnado. A perturbação que o ato da encarnação produz ao espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento.
só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, há que respeitarmos a infância desse espírito que está vindo. Se detectamos nele algo em superior ou de inferior, vamos educá-lo didaticamente, respeitando o tempo de desenvolvimento do seu amadurecimento. É verdade, Ronaldo. Se nós olharmos, né, a história da educação, pelo menos no mundo ocidental, nós vamos ver que entre os séculos 17 e 18, vigorou a ideia de que a criança era uma página em branco, né, em que ela iria, através, então, dos pais e dos professores, que ela iria ganhar conteúdo, iria ganhar conhecimentos. A partir do século XIX, principalmente com o trabalho de Pestalozzi, Herbart e Froebel, para quem não conhece, Pestalozzi, um grande educador suíço, Froebel e Herbart foram seus discípulos. Froebel lançou, por exemplo, os Jardins da Infância, e Herbart foi o primeiro a trabalhar a psicologia do desenvolvimento infantil. Então, a partir do século XIX, essa questão da criança ser uma página em branco começou a cair, porque não, ela já tem dons, ela já tem toda uma coisa que ela já vai apresentando através das suas tendências, das suas ideias que são próprias dela. Mas nunca se soube, antes do Espiritismo, de onde a criança traz isso, porque muitas coisas, como você bem lembrou, Ronaldo, como, por exemplo, a chamada criança de altas habilidades, que é a nomenclatura atual, mas que antigamente nós falávamos que era a criança, né, excepcional, né, aquela criança que encantava todo mundo. De onde ela trouxe isso? Como é que ela pode ter isso se não houve tempo para que os pais, ou mesmo a cultura humana, pudessem fazer essa influência toda? Mas nós só conseguimos ter resposta com o advento do Espiritismo, em 1857, com essa chave da alma imortal. A criança é um espírito. E mais do que ser um espírito, não é, Ronaldo? A criança é um espírito reencarnado, que significa que já teve outras existências, já teve outras vidas aqui mesmo na Terra. E aí vem essa maravilha do espiritismo, da sua filosofia, que mostra que essas encarnações, elas estão todas ligadas umas às outras. É tudo encadeado. Você não perde aquilo que conquistou lá no passado. Mas, como bem lembram os espíritos nessa questão 380 do Livro dos Espíritos, só que esse espírito está iniciando uma nova existência, num novo corpo, assumindo uma nova personalidade. E, claro, embora ele seja um espírito milenar, antigo, ele não pode se manifestar como esse espírito, porque o corpo não permite. Os seus órgãos, principalmente o cérebro, ainda estão em desenvolvimento. E aí, então, o Espiritismo explicando, olha, apesar da criança ser esse espírito milenar e cheio de experiências, de conhecimentos, etc., mas agora, neste momento, passando pelo período da infância, ele vai pensar e vai se expressar como criança na nova personalidade. Aí, Ronaldo, vem a grande questão que fazem, né? Tudo bem, isso até parece ser lógico, mas onde ficou? Para onde foi todo o conhecimento que ele tem e as experiências que ele viveu nas outras vidas? E aí, Ronaldo, o Espiritismo tem resposta para isso? Com certeza, e só a reencarnação para explicar. Fica latente, porque cada reencarnação será justamente as provas ou expiações, ou para a sua evolução, que o espírito tenha que passar. Então, não tenhamos essa coisa, essa pressa. O espírito vem, nós estamos falando de nós, da nossa encarnação. Hoje nós estamos com mais de 60 anos, nós não nascemos com 60 anos, nós tivemos a nossa infância, a nossa educação, e latente. Vamos dar um exemplo aqui de alguma coisa latente. Muitos dizem assim, Ronaldo, você podia ter sido médico.
Você tem uma coisa que eu gosto de falar algumas coisas, não é receitar, pelo amor de Deus, né? Mas você, olha, procura um médico, pode ser isso. E realmente, lá atrás, algum tempo atrás, pouco tempo, não é, Marcos? Eu tinha essa vontade de me formar em médico, ser médico, medicina. Aí varedei pelo lado da pedagogia e da psicopedagogia, mas eu tinha essa vontade. Então, estou dando um exemplo a vocês. Aquelas aptidões que ainda trazemos em nós, algo do passado, mas que não é para esse momento que você tenha que passar, porque nós temos duas asinhas, a intelectual e a moral, para serem desenvolvidos e que nós não sabemos o que temos de passar nesse momento, nessa encarnação, que vai ser sendo adquirido de acordo com a evolução a que nós estamos aqui, e em que a família tem a sua participação muito grande na evolução e educação do espírito. Ou seja, né, Ronaldo? Na verdade, o espírito ele não perde nada. Como você muito bem colocou, fica latente nele. Né? E que ele, às vezes, demonstra uma coisa ou outra através dessas suas tendências. Os hobbies, por exemplo, né, mostram muito isso. Né? Por exemplo, né? No nosso caso aqui, tanto eu quanto você, que enveredamos para o campo da pedagogia, mas aí, digamos assim, que você gosta de pintar. E pinta muito bem. Aí falou, Ronaldo, puxa, você fez curso de artes? Não, nunca. Mas você fez algum cursinho de pintura? Falei, não, também não. Eu sempre gostei de pintar, fui desenvolvendo. Sim, claro, li daqui, com o advento da internet, assisti coisas no YouTube, até aprendi melhor algumas técnicas, mas eu sempre tive isso. E eu lembro do meu período da escola, como eu adorava desenhar e pintar. E aí então vem aquela pergunta, mas de onde traz isso? Nunca fez um curso, nada, tem uma profissão completamente diferente. E aí então só o Espiritismo vai explicar com a reencarnação. Ou seja, em alguma vida passada, desenvolveu essa arte, ou seja, da pintura, do desenho, mas desenvolveu. Hoje, como o espírito precisa desenvolver outras coisas, ele tem isso como o hobby da vida dele. Eu sempre lembro aqui do Frank Sinatra, esse grande cantor norte-americano, e para quem não sabe, além de ser chamado de A Voz, como ele era conhecido, e ele tinha um domínio sobre a música que era impressionante, ele também foi ator de cinema e pintor. Ele foi um grande artista plástico, mas só que ele tinha a pintura como um hobby. Olha que coisa interessante. Hoje, muitas pinturas do Frank Sinatra estão em centros culturais e museus lá nos Estados Unidos, e com colecionadores, porque ele pintava muito bem. E aí tem que fazer aquela pergunta, né, Ronaldo? Mas a carreira dele foi como músico, como cantor. De onde ele trouxe essa coisa de ser um verdadeiro artista plástico? E aí só a reencarnação, né? A pergunta 385 também corrobora com tudo isso que nós estamos comentando. Ele diz aqui, ó, que é o que motiva a mudança? Desculpa, Marcos, eu pegar aqui o nosso carro-chefe, porque esse carro-chefe aqui não tem fugir, não. Muito importante. Então, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Olha, Kardec preocupado. É tudo que nós estamos... De repente, ele modifica. O que faz esse caráter também, essa modificação? Olha os espíritos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E aí vem as aptidões também. Às vezes aflora. O Chico Anísio, se não me engano, tinha essa aptidão da pintura. Ele também gostava de fazer as suas pinturas. Lembra disso? Ele era cômico, era arte cênica, mas ele fazia as pinturas. Então, essa formação do caráter é muito importante na nossa educação quando vem da infância, essa fragilidade toda. Porque certas aptidões, vamos colocar assim, quem sabe uma dessas aptidões
foi mal realizada Uhum. por nós no passado, e nessa veio para que possamos até corrigir. É uma das coisas que ele está falando aqui, nesse caráter que, de repente, aflora de uma outra maneira. Aí, agora você tocou num ponto muito sério no campo da educação e da reencarnação, porque nós falamos aqui de altas habilidades, que desenvolve isso, trouxe aquilo, mas ele pode trazer, por exemplo, um mau comportamento. Ele pode trazer, por exemplo, uma tendência para a violência, o desrespeito ao próximo, né, que está trazendo de vidas passadas. Então, aí que nós vamos aliar, né? Infância, reencarnação e educação, que é, como você muito bem abordou, Ronaldo, a educação moral, que é a grande tese do Espiritismo. Ou seja, ao observarmos as tendências que o espírito está apresentando, já ainda na sua fase infantil, é a hora de corrigir o que precisa ser corrigido e incentivar o que precisa ser incentivado. E nós não podemos deixar passar o período da infância. Não, eu já observei, mas eu só estou esperando ele crescer mais um pouco, que é para ele entender. Não, mas ele entende desde cedo, ele é um espírito. Nós temos que entender. Claro que nós, ao conversar com a criança, nós vamos ter que adequar a nossa linguagem, nós vamos ter que entrar com exemplos que ele possa entender, mas se educa a partir da infância. Não tem que esperar ele ter uma idade maior para poder entender. Ele vai entender desde que nós façamos o diálogo com ele. Não é, Ronaldo? Perfeitamente. Nós observamos isso. Eu vou fazer uma colocação um pouco pesada. Por que nós nos preocupamos, às vezes, em domesticar um animal, educar um animal? Esse cachorro parece até, Marcos, que tem algum Ronaldo ali dentro, porque parece que ele entende tudo. E você educa. Por que uma É, criança, um ser inteligente, racional, com outras habilidades, muitas habilidades diferentes do animal, que nós já passamos por toda essa feira, não entende, não compreende, talvez não tenha aquela compreensão por ser uma criança, mas tem a sua sensibilidade aguçada muito mais do que nós possamos imaginar. E é aí que os espíritos falam também, essa infância que Deus nos traz, inofensivo, bonitinho, vem justamente para que possamos ir educando com a sensibilidade, com o despertar e a conscientização nessa formação moral e intelectual, ou seja, afetiva e cognitiva. você abordou agora, Ronaldo, essa questão, por exemplo, do cão. E se nós conversarmos, por exemplo, com o pessoal de salvamento, polícia, todos os treinadores sempre informam que o cão precisa começar a ser adestrado desde pequeno. Tá? É desde pequeno que precisa começar a ser adestrado, porque depois começa a ficar mais difícil. Bem, vamos passar então aqui para a criança. Obviamente que nós não estamos falando de adestrar uma criança, mas educar a criança. Ora, se com um animal nós já sabemos que tem que começar cedo, por que com a criança, o ser humano, o espírito reencarnado que está na nossa frente, nós vamos deixar o tempo passar? E aí vem aquela história, né, que circula já há muito tempo, né, daquela mãe que procurou lá o mestre para conversar sobre a educação do filho dela. E ela então dirige a pergunta ao mestre: Ah, mestre, o que o senhor me diz em relação à educação do meu filho? Quando eu devo iniciar essa educação? O mestre então pergunta para ela: Mãe, quantos anos tem o seu filho? E ela informa que o filho já tinha 3 anos de idade. Então o mestre, muito calmo, olhando bem fixo para ela, disse assim: Bem, mãe, você já perdeu 3 anos. Porque nós não podemos deixar passar o tempo. O espírito reencarna contando que os pais vão lhe orientar, vão lhe corrigir, vão lhe incentivar, estimular em tudo aquilo que ele precisa. E nós aqui esperando passar o tempo, né? Não, ele está muito pequeno ainda. Não, não, não.
Não, mas ele já não vai para a creche, não. Quando ele entrar na educação infantil, não, acho melhor esperar o ensino fundamental, né? Porque, coitado, né? Com 5, 6 anos. Não, deixa entrar no ensino fundamental. Só que nós estamos perdendo tempo. E como você leu agora na questão 385, conforme o espírito, então, vai avançando na idade orgânica, o que vai acontecer? Ele começa a se revelar tal qual ele é, ou seja, ele começa a revelar plenamente, cada vez mais, as tendências que ele está fazendo. Ora, se nós não estamos usando a educação para educá-lo, o que acontece na adolescência, como os espíritos aí responderam? Quando chega na adolescência, ele domina o corpo, porque acabou, não, ele domina, e aí ele se revela. Por isso que muitos pais reclamam, não é, Ronaldo? Muitos pais reclamam. Eu não sei o que aconteceu. Cara, meu filho parece que mudou da água para o vinho quando entrou na adolescência. Agora está todo rebelde, não obedece mais. Não, é que a educação dos pais não fez a influência que deveria fazer. E agora o espírito simplesmente se revela como ele é. Então, esse discurso de fase é um pouco relativo. As fases, Sim, fase. Sim, claro. Claro. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero lembrar aqui, Ronaldo, nós temos vários pesquisadores, materialistas, todos eles, tá? Mas que vêm revelando aí pouco a pouco coisas que estão se casando com o espiritismo. Por exemplo, vamos lembrar aqui o Jean Piaget, que foi um grande pesquisador suíço, biólogo, e que descobriu, né, os estágios de desenvolvimento da criança. Associado a ele, nós temos, pouco depois, mais para a década de 1980, 1990, nós temos a chegada do psicólogo norte-americano, o Howard Gardner. E o Gardner é aquele famoso, todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar aí, das chamadas inteligências múltiplas. Ou seja, que a criança é dotada de várias inteligências. À luz da doutrina espírita, nós diríamos que a criança é dotada de várias manifestações da sua inteligência. Mas tudo bem. Então ele detectou o quê? Que a criança já tem a inteligência matemática, cognitiva, já tem a inteligência sinestésica, etc, etc. Ele dá uma classificação que atinge 9 tipos de inteligência. Falando da criança, não é de um adulto, não. É claro que o adulto também terá, mas a criança já tem. Ora, se ela já vem com isso, tem que ter trazido de algum lugar, não é? De algum lugar ela trouxe. Né? Bom, desenvolveu isso na barriga da mãe enquanto era feto? É uma teoria meio difícil de provar, né? Meio difícil de ser executada. Agora, se nós colocamos, como faz o Espiritismo, a alma imortal, que já teve outras existências e está numa nova existência através da reencarnação, aí nós explicamos de onde ela traz todo esse cabedal, que infelizmente os nossos cientistas ainda estão procurando no cérebro, né? Eles estão aqui mapeando o nosso cérebro, tá? E tentando achar os neurônios dessas inteligências, dessas tendências. Tá? Até estão achando. Pois é, mas você sabe, Ronaldo, eles estão achando, mas só acontece que eles estão achando os efeitos. Apenas um instrumento do espírito, que é o cérebro. Tá? Porque se tudo estivesse no nosso cérebro, nos nossos neurônios, olha que problema, Ronaldo. Isso quer dizer que quando vier a morte, ou a desencarnação, como nós espíritas chamamos, vai acabar tudo, né? A minha inteligência vai para o espaço. Não, para o espaço não, vai para a Terra. Né? Porque se tudo for, né? Se tudo for dos neurônios... É o que aí, Kardec pergunta aos espíritos, o que é um corpo sem o espírito? E os espíritos respondem, apenas uma vida orgânica, uma massa, mais nada. Está aí, está claro a pergunta. Exatamente. Tá? E é interessante que, assistindo documentários na TV, tanto europeus quanto americanos, pesquisadores espiritualistas,
Eles estão fazendo uma série de pesquisas, inclusive eles estão em contato, né, com a mediunidade, com médiuns, mas eles nunca, sabe, Ronaldo, eles nunca falam a palavra alma. Eles dizem que eles estão à procura da sobrevivência da consciência extrasensorial. Mas tudo bem, para mim tanto faz, né? Se você vou ser chamado de alma ou de consciência extrasensorial. Como diz os espíritos, desde que nós nos entendamos do que estamos falando, porque eu não posso sobreviver sem a minha individualidade. Não posso reencarnar sem a minha individualidade e sem aquilo que eu já conquistei. Porque senão, cada reencarnação seria um novo começo, né? Mas começo do zero. E isso seria contra a justiça divina. Então, nós temos que lembrar que quando olhamos para uma criança, não importa a idade dela, na verdade, nós estamos ali em contato com um espírito. E precisamos saber observar as suas tendências de caráter, as suas ideias inatas, porque aí nós vamos saber trabalhar realmente com essa criança e vamos saber o que temos que fazer com ela através então, da educação, e como você muito bem colocou, Ronaldo, a educação moral. Olha o que está acontecendo na atualidade. Nós estamos diante de dores, sofrimentos, pandemia, tanta coisa ruim que está acontecendo, e nós estamos vendo toda uma nova geração que não está nem aí. Está pouco ligando para isso, querendo mais é viver a sua vida. Nada mais do que isso. Eles não têm empatia, não sabem se colocar no lugar dos outros. Estão indiferentes à dor e ao sofrimento do outro. Perfeito. E ainda pior, esgotando as suas energias vitais, quando eles têm toda uma tarefa a realizar aqui nesta encarnação. E É muito preocupante. Cuidado com a educação, porque o egoísmo ele é sutil. Nós temos um tempinho, Marcos, e dá para você falar, Sim, por favor, claro, pode falar. daquele exemplo de Kardec, quando ele visita a família amiga, com aquela criança, e ali a sutileza do egoísmo, como ele se disfarça dessa inversão de valores que hoje nós vivenciamos. Então, para nós percebermos a ética e a moral nesse exemplo que Kardec dá em relação à visita à família amiga que ele fez. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Ele e a Amélie Boudet estavam visitando um casal amigo, e esse casal amigo tinha um filho, e houve lá a mãe tinha feito um bolo, né, para servir com chá, né, por causa das visitas, e uma criança pobre, mendigando, bateu a porta. E a mãe resolveu, né, dar um pedaço de bolo para aquela criança, só que o filho se recusou, né, a levar, não queria abrir mão do bolo. Então a mãe, claro, na frente de um grande educador que era Allan Kardec, e, claro, o casal também era espírita, e estão querendo então, dar uma lição e mostrar, e falar assim, olha, aqui é muito simples. Se não for possível dar um pedaço de bolo para aquela criança, eu dou o bolo todo. Você fica sem o bolo. Acabou. Aí, claro que a criança, na mesma hora, não, tá, eu vou dar lá o pedaço de bolo para ela. E aí a mãe olha para Kardec, toda satisfeita, orgulhosa, né, e diz assim, viu como nós estamos educando nosso filho para a caridade? E aí Kardec depois, porque elegantemente, educadamente, ele não comentou na hora, mas depois ele escreve o artigo e diz, não, na verdade os pais não estão educando o filho para a caridade, estão educando o filho para o egoísmo, porque ele foi ameaçado de perder o bolo se não auxiliasse aquela outra criança. Então, perante aquela ameaça dessa grande perda, ele simplesmente raciocinou, é melhor perder um pedaço do que perder todo o bolo. Então, na verdade, o ato dele foi um ato de egoísmo, não foi um ato de caridade. Claro, a caridade foi feita, acabou, claro, né? Porque o pedaço de bolo foi entregue à criança que estava com fome.
Mas foi entregue assim, tá, vai, vou te dar esse pedaço, porque assim eu fico com todo o resto. Então, é sutil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que nós estamos realmente Não ensinando e saiba, exemplificando. não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O É verdade. desinteresse é que permeia todas as nossas ações e as intenções que estão intrinsecamente ligadas aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Muito Quem cuidado quiser conhecer. com a Muito, educação que, muito. às vezes, nós estamos pensando que estamos dando aos nossos filhos e a nós mesmos, e sutilmente é a inversão de valores que vivenciamos. Para Mas, quem quiser Marco, conhecer melhor, um pouquinho só, Ronaldo, quem quiser conhecer melhor essa história, então está lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, e vale a pena ler, é o artigo Primeiras Lições de Moral na Infância. E Kardec, além de contar o caso, ele faz toda uma dissertação sobre essa questão da muito bem. educação moral, e que eu trabalho também isso, e essa questão da infância e da reencarnação no meu livro, vou mostrar aqui a todos, meu livro, Educação com o Cristo, que é uma publicação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então ficam aí as dicas literárias para aqueles que estão nos acompanhando. Vamos às perguntas, Marcos? Vamos, né? Vamos abrir As para o nosso perguntas. público. Já temos pergunta no ar. Olha aí. Vamos começar. Vamos começar. Marinalva, Rio de Janeiro. Como posso saber quem é meu filho? O que ele fez no passado para então melhor educá-lo? Opa! Livro dos Espíritos responde também, hein? Verdade. Marinalva, olha só, Marinalva. Não é importante saber quem foi o seu filho no passado. Ou seja, não é importante saber onde ele viveu, que nome ele teve, o que foi que ele fez nessa existência passada. Nada disso realmente é importante. Se houver uma revelação de forma bem natural, trazida pela própria criança, tudo bem. Mas isso é excepcional. Normalmente não acontece. Por quê? Porque tem o esquecimento do passado e que é muito importante esse esquecimento do passado, tanto para o espírito, que hoje é criança, quanto para os pais. Marinalva, você pode imaginar ser revelado a você que o seu filho atual, no passado lhe fez o mal, ou você fez o mal a ele? Como é que você vai olhar para ele? Como é que você vai conseguir amá-lo? Como é que você vai conseguir ter todo esse sentimento por ele se toda vez que você olhar para ele, ele é aquele que me fez o mal na última existência? Ou seja, a convivência familiar seria praticamente impossível. Por isso, o esquecimento do passado é bênção divina a todos nós. Então, não se preocupe em querer saber quem ele foi no passado. Agora, o que você precisa fazer é observá-lo com atenção, porque toda criança revela nas suas falas, nas suas brincadeiras, no seu comportamento, ela revela as suas tendências de caráter e as suas ideias inatas, que o espírito está trazendo. E isso é que é importante observar, para que você possa, então, melhor educá-lo. Como é que se melhor educa? Corrigindo as más tendências que o espírito ainda esteja trazendo e incentivando as boas tendências que ele está trazendo. E para isso nós não precisamos saber quem ele foi no passado. Deixa o passado no passado. Até porque o passado não pode ser modificado. Como lembra muito bem o Chico Xavier, vamos trabalhar no hoje, no presente, para fazer um bom futuro. Esse futuro melhor. Isso é que importa. Então, observar, perceber, sentir a criança, isso é o mais importante. Você percebe, vamos dar exemplos práticos aqui, né? Você percebe que ele é muito carinhoso com todo mundo. Ótimo,
boa tendência. Essa boa tendência só tem que ser alicerçada, estimulada. Agora, pelo contrário, você observa que ele quer mais é matar o gato, que ele está sempre maltratando as pessoas, é respondão, desobediente, má tendência. Então você vai ter que trabalhar para educá-lo, né, para mostrar que não é por aí, né, etc, etc. Ô, Então, Marinalva, Marinalva, pode falar, Ronaldo, diga aí. rapidinho, só um acrescentar. Eu coloco assim a sua pergunta: como posso saber que é meu filho? Ou o que é o meu filho? Um espírito encarnado que merece toda a nossa atenção, como nós É isso aí. mesmos, como espíritos encarnados, reparando uns com os outros as nossas mazelas, algo que lá atrás, no hoje, precisamos reparar, refazer, recomeçar o que nós deixamos lá atrás. Eu faria só isso nessa sua É pergunta, isso aí. muito bem colocada também. É isso aí. Próxima pergunta. Ô, Helenice, Natal, ó, dá terrinha aí, ó. Vou É. casar e quero ter filhos. Ótimo. Posso, em minhas orações, pedir que somente bons espíritos reencarnem como meus filhos? E aí, Marcos? Bom, Helenice, pode. Claro que você pode. Pode orar fervorosamente a Deus e pedir que você tenha só bons filhos. Claro que pode. Agora, não quer dizer que isso será aceito, né? Que a providência divina haverá de respeitar o seu pedido. Por quê? Bom, nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, que é o nosso planeta Terra. Todos nós, num grau maior, num grau menor, somos espíritos inferiores. Portanto, todos nós necessitados ainda de muito nos educarmos, muito nos transformarmos moralmente. Os bons espíritos ainda não são maioria aqui no planeta Terra. E aqui considerando inclusive os desencarnados. E há muitos espíritos que necessitam de bons pais para receber educação. E eles oram a Deus para poder ter essa oportunidade de reencarnar com bons pais, mesmo não tendo ligação com eles a nível de existências passadas. E também nós temos que lembrar, Helenice, que nós somos ligados uns aos outros por essa fieira das encarnações e, portanto, temos compromissos com muitos espíritos, muitos afetos e desafetos que vêm nos acompanhando desde existências passadas. E, portanto, dentro do projeto reencarnatório, virão como nossos filhos aqueles espíritos que precisam vir como nossos filhos, que estão acima das nossas conveniências. E quantos não estão aí precisando de afeto, amor, dedicação, corrigenda? Então você pode sim orar e pedir que seus filhos sejam bons. Deus vai lhe atender na medida das suas necessidades, das necessidades desses espíritos que precisam reencarnar. Ele não vai simplesmente atender às suas preces, o seu pedido como você quer. Agora, se você tiver um filho desafio, é chamado filho difícil, agradeça a Deus também, porque ele, por ser justamente um desafio, vai propiciar a você grandes conquistas espirituais, porque você vai ter que se trabalhar na tolerância, na compreensão, na paciência, vai ter que desenvolver cada vez mais a sua autoridade moral, e, portanto, ele se torna um ganho espiritual para você. E se você conseguir educá-lo, o seu ganho ainda é maior, e de ver também depois, né, que ele pegou o bom caminho, o que gera a você uma grande felicidade. Então, lembremos sempre assim: é lícito a nós, seres humanos,
que estamos aqui reencarnados, pedir o que quisermos a Deus, porque a oração é para isso, né? Para pedir, agradecer e louvar, está lá em um livro dos Espíritos. Então podemos pedir, você pode pedir, mas o mais importante é saber aceitar, é saber se resignar e saber que os seus filhos são espíritos que estão ligados a você e que você precisa transformar o seu lar, a sua família, num verdadeiro lar, uma verdadeira família de laços espirituais, sejam quais forem as tendências que cada um trará consigo. E Deus manda bons espíritos. Porque se Claro. você achar que ele não está mandando um bom espírito, que ele seja rebelde, puxa, pedi tanto a Deus, ele mandou um espírito tão rebelde, mas tudo bem. Você não ia dedicar esse seu amor, esse seu carinho aos bons espíritos que você pediu que reencarnasse com você? Então, se está te mandando um espírito, nós fomos criados simples e ignorantes. Ele é um bom espírito. Houve as suas escolhas no caminho que, por certo, de repente, nós contribuímos para que isso acontecesse. Então, esse mau espírito, não é mau espírito, ele fez a escolha só, esse amor que você está dando, que seria para o bom espírito, para ele, então, vai ser um mérito muito grande para ambos. Mais perguntas? Vamos lá. Vamos à pergunta. Luiz, São Paulo. É verdade que a criança consegue recordar suas vidas passadas, até mesmo reconhecendo pessoas e lugares? Muito boa pergunta, Marcos. Com certeza. Luiz, não de forma geral. Nós temos casos, sim, em que a criança, no seu período infantil, ela tem recordações das suas vidas passadas. Isso foi bem estudado pelo Ian Stevenson, um grande pesquisador norte-americano, e também pelo Ramendra Banerjee, pesquisador indiano. E eles catalogaram realmente dezenas, centenas, na verdade milhares de casos que sugerem, como eles diziam, né, sugerem a reencarnação. Casos que foram catalogados nos Estados Unidos, na Índia, em vários países europeus, aqui no Brasil também, um trabalho belíssimo do pesquisador Hernani Guimarães Andrade. Aliás, ele tem um livro que é o Reencarnação no Brasil. Mas, calma, Luiz, não quer dizer que todas as crianças recordem algo da sua vida passada. Algumas. E elas vêm com essas recordações, claro, tudo tem seu propósito, tudo tem a sua finalidade, e elas vêm primeiro que é para instigar justamente a pesquisa científica, porque todo mundo fica intrigado, como é que a criança consegue ter essas recordações e comprovar. Nós temos o caso, por exemplo, ocorrido nos Estados Unidos, do James Lerner, que o garoto, que pequeno ainda, né, ele adorava brincar com aviões. E um dia o pai dele comprou lá um aviãozinho e deu o aviãozinho para ele. E o avião era uma réplica, né, de um avião, de um caça, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Então o pai conta que o garoto pegou assim o avião e quando virou, né, o avião tinha uma barriga. Aí o pai olhou assim, é o tanque de gasolina, meu filho, né, o tanque de combustível. E ele disse que o filho olhou lá e falou, não é não, isso aqui está errado, porque os tanques de combustível ficam debaixo das asas. E o pai disse, pode ser, né? Tudo bem. Mas ele ficou intrigado, porque o garoto deu uma resposta assim, tão segura. Bom, o que o pai fez? O pai foi lá na internet lá, e foi pesquisar. Foi lá procurar se existia mesmo aquele modelo do avião e descobriu que realmente foi um avião, foi um caça, né? Que foi usado na Segunda Guerra Mundial. E aí quase que o pai caiu atrás na cadeira, porque ele descobriu que os tanques ficavam debaixo das asas. Ué, como é que o filho sabia isso? Mas o filho pode ter acertado assim no chute, né? Uma coisa assim, insight da criança, né? Tudo bem. Mas aí o garoto começou a falar coisas da aviação da Segunda Guerra Mundial e começou a dizer a verdade. Ele não era o James
ele era o tenentador fulano de tal, e começou a dar dados da companhia em que ele havia servido na Segunda Guerra. O pai foi levando, estranhando aquilo, mas sem entender, até que um dia eles visitaram uma exposição aeronáutica, que era uma exposição vinculada à Segunda Guerra Mundial. E quando eles entraram no pavilhão, havia lá um avião, né, um caça, usado na Segunda Guerra Mundial, e tinha um capitão da Força Aérea norte-americana que estava atendendo, né, os visitantes e dando as explicações. Quando o capitão começou a dar as explicações, o garoto se adiantou e começou, então, a explicar o avião com mais detalhes. E o capitão parou e ficou ouvindo. E depois o capitão chegou aos pais e disse assim, olha, eu estou impressionado, porque ele falou com conhecimento de causa. Ele estudou sobre esse avião, ele já sabia alguma coisa? E o pai falou, não, nunca, nunca. Mas isso é impressionante, como pode uma coisa dessas? Bem, o pai, então, mergulhou na pesquisa junto à aeronáutica, descobriu que aquela companhia, né, de coatentes havia realmente existido, descobriu que o nome que ele tenente aviador realmente havia existido, e aí o pai descobriu que havia uma reunião de veteranos aviadores, e levou o garoto. Ele entrou em contato primeiro, explicou a situação, e aí levou o garoto. Quando eles entraram na sala, o garoto olhou para um senhor, o chamou pelo nome e disse, e aí, fulano, tudo bem com você? Você só está mais velho, né? Ó, muito obrigado lá por ter me salvo lá na batalha aérea, lá, assim, assim. E aí o pai disse que o piloto veterano começou a chorar, abraçou o garoto e disse assim, fulano, é você. E aí ele levantou, olhou para o pai e disse assim, olha, isso que ele acabou de dizer dessa batalha aérea, só eu e ele sabíamos. Isso foi entre nós dois no momento daquela batalha aérea. Portanto, eu não sei explicar para o senhor, mas eu acredito que o seu filho é ele sim que está aqui de volta. Mas isso é excepcional, tá? Em toda criança tem recordações, mas esses casos mostram para nós que isso é sim perfeitamente possível. Perfeito, Marco. Muito bom esses exemplos. Lúcia da Cidade da Esperança. Quando recebemos pelos próprios filhos, ou alguém muito próximo de quem foi e o que fez nos filhos na vida anterior, o que fazer? É semelhante quase a essa, né, Marcos? Pelo próprio filho Sim, ou mas só alguém que a Lúcia muito agora próximo. entrou numa. Só que a Lúcia Perfeito. está agora perguntando o que fazer diante disso, né? O que E fazer? agora? Isso. O meu, o meu filho olhou para mim e começou a falar, revelando coisas do passado. Qual deve ser a minha atitude enquanto pai e enquanto mãe? Olha, Lúcia, isso deve ser tratado com toda a naturalidade, sem forçar absolutamente nada, sem começar a metralhar perguntas nele, porque nós temos um problema gravíssimo aí que é a nossa curiosidade, e tem que segurar a curiosidade. Ele falou, você recebe, ouve, trata com naturalidade, com esse caso do garoto nos Estados Unidos. Ah, é mesmo? Ah, você lutou na Segunda Guerra Mundial? Lutei, eu fui tenente aviador. Ah, que coisa interessante. Então é por isso que você conhece bem esses aviões. Vamos brincar de batalha aérea? Ah, vamos. E o garoto já desvia. Por quê? Ele está criança neste momento. Tá? Então você deixa fluir, porque ele está no período infantil. Deixa ele fazer as revelações dele espontaneamente. E você lida com naturalidade. Agora, se for uma pessoa, né, como você colocou aí na pergunta, uma pessoa de fora, né, um terceiro que chega, um médium, né, chega aí e, sabia que a sua filha, no passado, foi isso, isso, isso? Você simplesmente recebe a informação, agradece pela informação e guarda com você. Porque se a criança não está revelando
nada, você também não deve falar nada. Guarde com você a informação. Até porque quando a informação vem de terceiros, você não sabe se realmente ela é verdadeira. E não vale a pena, não vale a pena ficar remexendo no passado, querer ir para a reunião mediúnica, procurar médium para ver se a revelação é correta, e nem ficar se insinuando para o filho para ver se ele revela alguma coisa, diz alguma coisa. Tá? Então você recolhe a informação com naturalidade, trabalha com ela com naturalidade, sabendo que daqui a pouco ele vai esquecer. Que é isso que acontece com a maioria das crianças. A partir dos 6, 7, 8 anos de idade, a criança passa a não revelar mais nada e até esquece que fez revelações de sua vida passada. Muito bem, Marcos. Próxima, Tânia, Rio de Janeiro. Eu e minha filha somos como cão e gato. Vivemos nos estranhando. Por que ela é assim? Por que estamos juntas? Boa pergunta, gostei dessa. Tânia, vocês estão juntas porque precisam estar juntas. Os desígnios divinos são perfeitos. A lei divina é perfeita. Ninguém cai aqui no mundo terreno de paraquedas, sem querer, porque houve um erro no mundo espiritual. Não, nada dessas coisas acontece. Se vocês estão juntas, é porque com certeza vocês têm que construir algo muito maravilhoso aqui nesta existência, e esse algo maravilhoso é o aprendizado do amai-vos uns aos outros. O que ela fez, ou o que você fez lá no passado, para gerar esse atrito entre vocês, não vem ao caso. Não é o momento de querer saber nada sobre isso. Agora, a dificuldade de relacionamento já está mostrando a você a necessidade do esforço de colocar em prática o amor. Todos nós estamos aqui reencarnados com essa grande missão de aprendermos a nos amar. Para aprendermos a nos amar, nós temos que aprender a nos tolerar. Aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma informação dos espíritos benfeitores que saber tolerar o outro já é um grande ganho espiritual na nossa evolução. Então, saber tolerar, saber compreender, saber ser mais paciente, saber calar, para não colocar mais lenha na fogueira. Isso é um ditado bastante antigo, mas muito atual. E claro que tem que partir de você, porque você é a mãe. O maior esforço nesse momento é o seu, para que você seja um bom exemplo para a sua filha. E ela, vendo que você está se esforçando em não brigar, em não discutir, em abrir cada vez mais o diálogo, por sua vez, pouco a pouco, ela também começará a pegar esse caminho. Agora, claro, não espere por milagres, é porque os milagres não existem. Espíritos rebeldes levam muito tempo para se corrigir, para se transformar. Mas não olhe só para a sua filha, apenas para ela como rebelde. Porque se vocês vivem como cão e gato, você também tem a sua parte que precisa se fazer na autoeducação. Então, acalme-se, utilize bastante a oração, tente fazer o evangelho no lar, a sua autoeducação, muito diálogo para construir um bom relacionamento, sempre lembrando, é minha filha nesta encarnação. Não importa o que eu fiz com ela no passado ou o que ela fez comigo, porque se estamos juntas aqui hoje, é para construirmos entre nós o amor. Olha, a pergunta é muito boa, hein? E eu sugiro que ela possa ler Da Volta do Espírito à Vida do Corporal, no Livro dos Espíritos, Antipatia e Simpatia. Você vai vislumbrar aí, principalmente na pergunta 391. Não esqueça.
Kardec, Jaqueline, São Paulo. Kardec diz que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Muito bem. Como desenvolver bons hábitos nas crianças de hoje? Comentamos muito aqui. É verdade. Jaqueline, sua pergunta é ótima, muito boa, realmente. Como desenvolver os bons hábitos nas crianças de hoje? Antigamente, nós achávamos que para educar os nossos filhos e eles terem bons hábitos, bastava ameaçar. Ó, se não obedecer, já sabe o que vai acontecer, certo? Não vou falar duas vezes. E é assim que se educava. E aí nós achávamos que os nossos filhos estavam educados, né? Porque, não, eles não estavam educados, eles estavam contidos por causa do medo. E só esperando a hora de se libertar do pai e da mãe. Então não é assim que nós vamos desenvolver bons hábitos. Nós vamos desenvolver bons hábitos através do nosso exemplo. Porque não adianta querer, olha, eu quero que todo mundo participe das tarefas aqui no lar. Quero ver todo mundo ajudando a sua mãe. E você se esparrama lá no sofá e não ajuda nem a lavar um copo. A força do exemplo é a grande força. Claro que é muito bom educar os filhos para participarem do lar, das tarefas domésticas. Mas você tem que fazer também, não é mesmo? É? Então, você olha assim, ó, não quero mais ver este quarto bagunçado. Eu quero tudo no lugar. Vocês têm que ter ordem, disciplina, porque a vida exige isso. Por sua vez, você é o maior bagunceiro da casa. Então não vai funcionar. Então, para criar bons hábitos nas crianças, primeiro, você precisa ter bons hábitos, para que você seja um bom exemplo. E aí, claro, basta começar a distribuir as tarefas, sempre de acordo com a idade, com a capacidade que a criança tenha e aquilo que ela pode realmente fazer. Não vai exigir dela aquilo que ela ainda não pode dar. Então você dá o exemplo, distribui tarefas, mostra que você acredita no potencial, na capacidade da criança, mas sempre pronto lá para ajudar, para orientar, para andar junto. E aí os bons hábitos vão se desenvolver de uma forma natural, porque ele vai levar disso, ele vai levar para a escola, depois ele leva para a sociedade, ele leva na convivência com os seus colegas e assim por diante. Ou seja, ele será uma criança bem educada, não porque está sob ameaça, mas porque ele incorporou nele os bons hábitos, como uma coisa assim natural, não forçada. E na medida que ele crescer, ele não vai ter que romper algemas, porque as algemas nunca existiram. Então, ele vai simplesmente seguir em frente e vai se encaminhar. Eu lembro aqui o meu filho, eu tenho um casal, hoje já são adultos, casados, mas eu lembrando aqui do meu filho, que no início, como estudante, ele não era muito de ser organizado, não, e saber guardar as coisas. E um dia ele ficou desesperado, era um domingo, porque na segunda-feira ele tinha lá uma prova, lá no colégio, e ele sabia que ele tinha uma apostila sobre o assunto. Mas cadê a apostila naquele armário bagunçado lá dele? Ele não achou a apostila. Mas se preparou. Então. Depois, durante a semana, eu conversei com ele e disse assim, filho, olha só, graças a Deus, você tem uma boa inteligência, você é dedicado aos estudos e você pode fazer a prova com uma certa tranquilidade, mesmo não encontrando a apostila, não é mesmo? Mas vem cá, por que você não encontrou a apostila? Eu não achei ela lá dentro do armário. Mas por que você não achou ela dentro do armário? Porque estava tudo meio bagunçado. Né? Pois é. Olha para o seu pai. O senhor é muito organizado. Então, se você também fosse organizado, você saberia onde estava a apostila, iria encontrar, iria estudar, ia ficar tudo tranquilo. Então, aprenda essa lição. Arrume as suas coisas. Seja mais organizado. E realmente hoje ele é um modelo, né? Verdadeiro exemplo aí de organização. Pronto, muito está bom. feito aí.
Acabou as perguntas, acabaram. Programa Espírito Evangelho por Emmanuel, amanhã às 23 horas. Não esqueçam, com Marineve Saraiva, Teresina, Piauí. Marcos, E acabou o nosso tempo também, não é, Ronaldo? Acabou o nosso tempo. Muita paz, boa noite a todos. Gratidão pelo carinho e pela atenção. Mantendo as nossas vigilâncias, recomendações sanitárias. A pandemia ainda está aí, grave. A vacina chegando, mas ainda não para todos. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. A todos, meu abraço. Que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, em mais uma edição do nosso programa Espiritismo e Educação. Paz ao seu coração. Até a próxima semana.